A língua portuguesa tem cada mistério, cada pedra no caminho que a gente fica, sem cabelo para entender cada uma delas. E hoje eu vou trazer para vocês uma diferença que pode te ajudar dentro de uma prova de concurso. Eu tenho um macete que vai, tirar tudo aquilo que você teme com relação à identificação do que. É isso mesmo. No vídeo de hoje nós falaremos da distinção entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Prof. Gui Furtado e você acaba aqui de entrar no meu mundo, ou melhor, no nosso mundo. Eu vou deixar aqui então minhas redes sociais e meu Instagram, porque é para você ir lá, dar uma conferida. No meu Instagram a gente faz um complemento de tudo que a gente aprende aqui e mais, tem outras dicas que você pode aprender por lá também. Sempre que você escreve uma redação, quando você entrega para o seu professor, ele pode falar o seguinte para você, olha só. Nossa, quanto queísmo tem dentro do seu texto? O que seria o tal do queísmo? O queísmo aí seria o excesso do uso do que. Para falar um pouquinho mais sobre isso, é necessário entender que o que assume aí diversas significações. E para a gente não ficar desesperado e o vídeo ficar muito longo, neste vídeo especificamente nós vamos aprender a identificar o que, sendo pronome relativo e conjunção integrante. E para a galera que gosta de aprender português e não cair em nenhuma pegadinha, é muito importante saber que tem diferença e para aprender a identificar esses dois termos, relativo e integrante, é só ficar ligado até o último minuto do vídeo porque eu tenho a dica infalível para você. Então, já que a gente já deu o spoiler desse vídeo aqui, já falamos aqui, ele veio, a gente tem que entender que podem existir várias classificações do que. Mas hoje vamos falar então de que pronome relativo e que de conjunção integrante. Primeiro, qual a diferença entre eles? Então vamos lá. Quando eu quero falar de conjunção integrante, o que ele vai introduzir o que a gente já conhece como oração subordinada substantiva. Você lembra aí das funções sintáticas? Sujeito, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto? Enfim, a conjunção integrante que ela vai introduzir orações subordinadas substantivas. Outra característica é que esse que não retoma termos, beleza? Ele não vai retomar nenhum termo. Então a gente já tem aí duas características para deixar aqui na nossa cabeça. E uma terceira característica é que ele vai unir orações, mais especificamente as orações subordinadas substantivas. Então você grava esses três conceitos, internaliza, anota para que você não caia em nenhuma pegadinha. Então a gente já tem aí, três características para nós conseguirmos identificar essa conjunção integrante, ou melhor, a gente já sabe para que ele serve. Já o pronome relativo, ele é um pronome aí invariável, ele vai introduzir orações subordinadas adjetivas e ele tem uma ideia anafórico, ele é um elemento coesivo com ideia anafórica. E o que seria a ideia anafórica? Ideia anafórica nada mais é do que o que, pronome relativo, faz referência a um termo anterior. Então, sempre que nós ouvirmos termo anafórico, significa que anafórico faz referência a algo que já foi dito dentro do seu texto. E outra, o que geralmente, quando é pronome relativo, traz uma ambiguidade em determinadas frases. Então, se a gente já sabe essas três características de cada um dos queis, pronome relativo e conjunção integrante, eu vou colocar essa frase aqui para você tentar identificar. Vamos pelo princípio, é o seguinte, olha para esse que e imagina, ele faz referência a um termo anterior? Pensa comigo aqui. Frase na tela, percebeu que estava doente. Bom, percebeu é uma oração, é um verbo. Que estava doente, também eu vou ter um verbo ali dentro, estava. Pensa comigo, esse que, ele faz referência à palavra que vem anterior a ela? Ou seja, faz referência a perceber? Não. Se ele não faz referência a perceber, se ele não tem uma ideia anafórica, esse que é uma conjunção integrante. Olha então o segundo caso. O livro que comprei estava amassado. Vem comigo, pensa. Esse que faz referência a um termo anterior? Sim, faz referência a livro. Ou seja, ele é um pronome relativo. Ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Mas sobre oração adjetiva a gente vai ver em outro vídeo. Tudo bem? E aqui, dá uma pausa e vem comigo.
Lembra que no início do vídeo eu falei que nós teríamos um macete para identificar quando tem uma conjunção integrante e quando tem um pronome relativo? Fica ligadinho aqui nessa dica maravilhosa que eu tenho para dar para vocês. Na frase, percebeu que estava doente? Como eu posso identificar então um pronome relativo de uma conjunção integrante? Basta substituir por isso ou isto. Se a frase tiver sentido, então significa que eu tenho uma conjunção integrante. Vamos ver então dentro dessa oração. Percebeu que estava doente. Percebeu isso. Isso o quê? Que estava doente. Você consegue perceber que quando eu coloco o isto ou isso, eu não tenho alteração de sentido? A frase continua tendo uma coerência? Então, se eu conseguir substituir por isto ou isso, é uma conjunção integrante. Olha só a outra frase para você aplicar esse macete. Tinha medo de que a votação fosse suspensa. Vamos lá. Tinha medo disso. Por que eu tô falando disso? Porque eu tô falando tinha medo de. Então eu tô usando disso. Tinha medo disso. Disso o quê? Que a votação fosse suspensa. Reparei mais uma vez que você conseguiu utilizar o isto ou disso. Na verdade, você usou uma variação. Então, se você conseguiu substituir, significa que eu tenho uma conjunção integrante. Logo, ela está introduzindo uma oração subordinada substantiva. As alunas que estudam são aprovadas. Vamos lá. As alunas isso. Isso o quê? Opa! Já viu que dá uma confusão de sentido? Então, na verdade, esse que aí não é uma conjunção integrante. Ele é um pronome relativo. Eu não consigo encaixar o isto ou isso. Olha só. As alunas isso. Isso o quê? Que estudam são aprovadas? Não tem sentido algum. Esse aqui é um pronome relativo. E tem macete também para você descobrir quando é pronome relativo. Se na conjunção integrante você substituía por isto ou isso, no pronome relativo você substitui por o qual, a qual, os quais ou as quais. Depende aí do que vem antes. Se eu estou falando as alunas, então eu posso substituir as alunas por a quais. Então olha só. As alunas as quais estudam são aprovadas. Repare que aí eu tenho um sentido completo da frase. Então esse que, fazendo referência a um termo anterior, tem sentido anafórico, é pronome relativo. É preciso que faça um bom concurso. Vamos substituir ou por isto, isso, ou por o qual, a qual, os quais e etc. Olha só. É preciso isso. Isso o quê? Que faça um bom concurso. Já vi que eu consigo encaixar o isto ou isso. Eu vou tentar substituir por o qual, a qual, as quais. Vamos lá. É preciso a qual, é preciso o qual. Não tem sentido. Logo, esse que é uma conjunção integrante. Próxima frase. Os materiais e os suplementos que recebemos de doações serão doados. Olha só. Os materiais e os suplementos, os quais. Tá vendo que eu tô colocando os quais porque faz referência a duas coisas anteriores? Materiais e suplementos. Então aqui eu tenho um pronome relativo e eu substituí por os quais. Lembre-se de usar esse macete porque isso vai facilitar a sua vida. E aí você faz uma outra análise que é saber se você está trabalhando orações subordinadas substantivas ou adjetivas, tá? Então fica aqui porque a gente vai agora para o próximo passo, que é resolvendo exercícios de concurso. Se você chegou até aqui é porque você está gostando de aprender e eu vou pedir uma ajuda sua. Dá um like, comenta, ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo, tá? E agora é o momento mais importante que a gente tem até aqui. Outra coisa antes que eu me esqueça, compartilha com a galera que você sabe que gosta de língua portuguesa. Então chega de falar, então vamos resolver as questões com relação à identificação do que, pronome relativo e conjunção integrante. Questão na tela aí para você. Agora está vendendo mais para a pessoa física que está indo viajar ou para o aeroporto. É correto afirmar que a partícula que destacada introduz uma. Bom, vou ler a frase de novo para a gente entender melhor. Agora está vendendo mais para a pessoa física que está indo viajar ou para o aeroporto. Bom, o que acontece aqui? Ele quer saber esse que ali, ele introduz o quê? Então vamos pensar nas alternativas. Se a gente sabe que pode ser uma conjunção integrante ou pronome relativo, ele pode introduzir uma oração subordinada substantiva ou adjetiva. Nas opções temos assim, letra A, substantiva. Vamos identificar esse que, fazendo a substituição. Agora está vendendo mais para a pessoa física isto.
isso. Isso o quê? Que está indo viajar? A frase não casou. Já tem uma ideia que talvez seja um pronome relativo. É só substituir por o qual, a qual, os quais, etc. Agora está vendendo mais para a pessoa física, vírgula, a qual está indo viajar ou para o aeroporto. A frase casou. Então olha só, na letra A eu já posso eliminar porque não é subordinada, substantiva. A alternativa B também eu não posso porque ele fala de oração subordinada substantiva. E se eu já classifiquei esse que como pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. Letra C, oração subordinada adjetiva restritiva, e a D, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só temos duas orações adjetivas, ou ela pode ser restritiva ou explicativa. Uma com e outra sem vírgula. Nesse caso eu tenho uma vírgula, então o gabarito certo aqui é a letra D, oração subordinada adjetiva explicativa. Essa foi fácil, substituiu e você conseguiu achar a resposta certa. Então vamos para a próxima questão. No trecho, o homem mais sisudo faz coisas que jamais faria em estado sóbrio. O termo destacado é classificado morfologicamente como pronome relativo. Opa, ele já falou o que é. Assim como na alternativa. Olha só, então vamos achar outro pronome relativo. É necessário que o metalúrgico aprenda a técnica de produção de ferro. Vamos trabalhar com substituição, olha só. É necessário isso. Isso que o metalúrgico aprenda. Opa, casou. Se casou com isto ou isso aqui é uma conjunção integrante. A letra A a gente não marca. Não diz nada que possa valer a pena. Esse nosso amigo. Não diz nada o qual possa valer a pena. Não diz nada sobre. Aqui a gente não pode ter a ideia de colocar uma conjunção integrante isto ou isso. Não diz nada que. Esse que está retomando a palavra nada. Ele não diz nada. Não diz nada o qual possa valer a pena, tá? Não sei isso. Isso que? Que tipo de elemento pode dar origem ao ferro? Olha só. Consegui substituir por isto ou isso. Logo, eu tenho uma conjunção integrante. Introduz oração subordinada substantiva. Vamos logo estudar que ainda podemos ter sucesso na vida. Olha só, esse que eu não posso substituir nem por o qual, nem as quais, nem por isso ou isto. Esse que aqui é uma outra questão relacionada ao que tem uma ideia de porquê. Ele é uma conjunção coordenativa. Então, olha só, vamos logo estudar porque ainda podemos ter sucesso na vida. Então aqui a gente tem uma terceira possibilidade desse porquê. Na letra D, uma conjunção coordenativa explicativa. Então a resposta certa aí vai ser mesmo a letra B, porque o que faz referência a nada. Tudo bem? Foi fácil, só substituiu. Então vamos para a próxima questão. O vocábulo que funciona como conjunção integrante apenas em. Conjunção integrante, a gente substitui por isto ou isso e introduz oração subordinada substantiva. O pensamento o qual não se espraiava. Olha só, o pensamento o qual. Substitui por o qual não é integrante. Pode-se mesmo dizer isto, pode-se mesmo dizer isso. Isso que cresceu espetacularmente. Olha só, aqui eu já encontrei a conjunção integrante. Repare que eu não posso colocar o qual, a qual, os quais e etc. Olha só, pode-se mesmo dizer os quais, a qual, a frase não fica com sentido. Mas vamos para a letra C. Pelas universidades públicas, isto. Opa, ficou esquisito. Pelas universidades públicas, as quais, porque está no plural, estão presentes em todos os estados. Casou, pronome relativo. Letra D. O artigo lista as 20 universidades que mais publicam, ou seja, o artigo lista as 20 universidades, as quais, olha só, ele está falando no plural, substituir por as quais é um pronome relativo. Logo, resposta certa, então o gabarito é letra B. Se você gostou desse vídeo, espero que você tenha aprendido de forma rápida e descomplicada, somente fazendo substituições. Então, não esqueça também de ativar o sininho para o próximo vídeo e também de me seguir nas minhas redes sociais. Então a gente fica por aqui, um beijo e até a próxima!